Vamos fazer mais questões. Agora, a gente vai dar uns mergulhos diferentes, tá? Porque a gente vai falar além do MP, que a gente já falou bastante, porque os artigos são pouquinhos, nós vamos entrar num tema um pouco mais, né, árido, tá, gente? Áspero. Porque é o tema dos prazos. A gente vai ver que a FGV adora colocar questão colocando para você montar o seu próprio calendáriozinho. Então a gente vai ver que a gente tem que realmente aprender a contar o prazo processual, tá bom? Pode voltar comigo aqui e vamos dar continuidade. Nós fizemos a questão de número 4, marcamos a letra C de coração. Agora a gente vai para mais uma. Olha lá. Aqui, ó, Raquel, você falou sobre dobra de prazo envolvendo litis consortes. Qual é a base legal para a gente estudar? Gente, artigo 229. Os litis consortes que tiverem. Primeiro você tem que entender o que é litis consórcio, tá? Eu sempre gosto de colocar isso para ninguém ficar perdido, né, gente? Olha aqui, ó. Se eu tenho aqui, por exemplo, o A promove uma ação contra B e contra C. Ó, o A promove uma ação contra B ou contra C. A mais B, olha lá. A mais B se unem para propor uma ação contra C. A mais B contra C. E pode ser também A mais B ajuiza uma ação contra C mais D. Tudo aqui é litisconsórcio, gente. Aqui é litisconsórcio passivo, porque são dois réus. Aqui é litisconsórcio ativo, porque são dois autores. Aqui é litisconsórcio misto, né? Aqui, ó, ele é passivo. O que que esse artigo está dizendo? Que se eu tenho litisconsortes que têm advogado diferente, de escritório diferente, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Mas isso se o processo for físico. Por quê? Porque eu não aplico o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. O processo tem que ser físico. Então, eu teria que ter um litisconsórcio. Ok, Raquel, litisconsórcio. Pode ser aqui, né? Ó, litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, e o processo ser físico. Porque se for eletrônico, gente, quero nem saber, o prazo é simples. E o detalhe, cessa a contagem do prazo em dobro quando ele acontecer, se havendo apenas dois réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Depois dessa defesa, os prazos voltam a ser simples. Mas tudo isso quando ele for em dobro, né? Quando o processo for físico. Tudo bem? Muito bem, gente. Esse aqui é bem cobrado, tá? O 229. Aqui eu coloquei uma introduçãozinha para vocês, que é basicamente uma introdução que fala sobre o tempo. Tempo dos atos processuais. Eu acho legal falar do tempo antes de falar o quê, gente? Antes de falar do prazo. Pra gente não ficar perdido, né? Então, aqui, ó, os atos processuais, eles serão realizados em dias úteis, tá? Os atos, das 6 às 20 horas. Só que, assim, se tiver, às vezes, uma audiência, ela começa no início, no finalzinho da tarde, e aí o juiz diz, olha, não tem como a gente parar agora. A gente vai ter que seguir noite adentro, senão prejudica aqui o processo. Então, se a gente começou o ato, os atos processuais, eles são praticados das 6 às 20. Só que assim, gente, quem é que pratica ato no processo? O juiz pratica, o oficial de justiça pratica, a parte pratica, o promotor pratica, todo mundo pratica ato no processo. Então, eu tenho que saber qual é o tempo dentro do qual eu tenho que praticar esse ato, né? Então, volta. Raquel, a ideia é das 6 às 20. Mas serão concluídos após as 20 os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudica a diligência ou causa um grave dano. Que mais? O oficial de justiça, gente. O oficial de justiça tem uma moralzinha, porque ele, independentemente de autorização do juiz, o promotor ele pode cumprir citações, intimações, penhoras. Ele pode cumprir essas diligências no período de férias, forenses, quando houver, nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido no artigo. Então, o oficial de justiça,
Aqui, ó, OJ. O oficial de justiça, ele pode cumprir as suas citações, intimações e as penhoras fora desse horário, em, né, dia que não tem expediente, ele pode, independentemente de autorização do juiz, tá? O promotor pode. Quando o ato tiver que ser praticado por meio de uma petição em autos não eletrônicos, se o auto não é eletrônico, ele é físico. Então, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Então, imagina, hoje é uma belíssima segunda-feira. Imagina que meu processo ainda é físico. E eu tenho que cumprir um prazo que termina hoje. Raquel, meu último dia é hoje. Então, eu tenho que ir lá no fórum entregar a petição. Então, Raquel, eu tenho até que hora para praticar esse ato? Eu tenho que saber o horário de funcionamento do fórum. Se eu tenho que ir lá no cartório protocolizar a minha petição, tá? Hoje, isso é meio louco falar isso, porque hoje é tudo eletrônico, gente. Quando o processo ele for eletrônico, a gente vai contar de um outro jeito. Calma. Eu tô falando do processo físico. Raquel, tem um prazo que vence hoje. E o processo é físico. Então, meu querido, perceba qual é a hora de funcionamento do fórum. Porque você vai ter que ir lá. Então, vem cá. Raquel, quando o ato tiver de ser praticado por meio de uma petição em autos não eletrônicos, eu devo protocolizar essa petição no horário de funcionamento do fórum. Sim, senão você vai perder o prazo. Tá? Então, Raquel, o fórum funciona, aqui no caso do Distrito Federal, Raquel, funciona até 19 horas. Então, você tem que ir lá, você tem que estar lá antes das 19. 19, o fórum o quê, gente? Fecha. Você tem que dar o carimbo lá no seu, na petição, no protocolo, até às 19 horas. Então, e aí, gente, esses horários de fórum, eles variam conforme a Lei de Organização Judiciária Local. Raquel, mas imagina que a gente está na realidade atual, né? Todo mundo do seu processo eletrônico, o povo, né, de férias, fazendo ali as suas petições na praia. Raquel, se meu prazo vence hoje e o processo é eletrônico, eu tenho até que horas? Você tem até as 24 horas do último dia do prazo, tá? Então, assim, gente, Raquel, o processo tá em Brasília. Mas eu viajei, eu tô em Manaus, eu tô em Maceió. Tá, eu tô fazendo a minha petiçãozinha lá. Eu tenho até as 24 horas para o quê, gente? Encaminhar lá o arquivo, tá? Da entrada nessa petição. Só que sempre você vai considerar o horário de Brasília. Porque o processo está aqui em Brasília. Então, o horário que eu considero é o horário do local de destino do ato. Não é de onde eu estou. Às vezes eu estou fora do país. Então, os horários são diferentes. Cuidado. Eu tenho que considerar o horário de destino do ato. Beleza? Vem comigo. Olha, Raquel, tudo que você diz está onde? No 213. O 213 diz: a prática eletrônica de um ato processual pode ocorrer em qualquer horário, né? Até as 24 horas do último dia do prazo. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deva ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo, né? É o horário de destino do ato, ok? Para a gente não perder prazo, gente, vamos evitar o estresse, né? Beleza. Raquel, me diz. Primeiro, antigamente tinha férias no meio do ano, as chamadas férias forenses, né? No meio do ano, final do ano. Agora o quê, gente? Agora a gente só tem um recessozinho, tá? No final do ano. Inclusive, tá acabando essa semana, gente. Que tristeza. O recesso, né? A gente tem um período que ficou conhecido como férias do advogado, que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Então, essa semana o quê, gente? Essa semana acaba, né? O nosso recesso, né? Então, que é um período, gente, em que você não tem. Aqui é tudo processualmente civil, né? Eu tô falando do ponto de vista processual civil. Então, nesse período, gente, de 20 de dezembro até 20 de janeiro, o que acontece? O prazo fica suspenso. Não corre prazo, não tem audiência, não tem sessão de julgamento. Para que o advogado também pudesse descansar. Sabe por quê, gente? Porque o advogado é autônomo. Agora, o advogado público, o defensor, o promotor, o juiz, o serventuário, todo mundo tem suas férias, obrigado. Agora, o advogado tinha que ficar ali naquele recesso curtinho do Natal e do Ano Novo e se virar para viajar com a família. Então, pensando nisso, o artigo 220, ele fala que haverá suspensão dos prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, tá? Tudo bem até aqui? Beleza? Então, vem cá.
Raquel, o que diz o 214? Que durante as férias forenses e nos feriados não se praticarão atos processuais, exceto aqueles do oficial de justiça, que eu já falei, e também a tutela de urgência, tá? Cuidado, porque o código, ele fala em tutelas provisórias de urgência e de evidência, tá? Qual é o ato que não para? O de urgência, tá? Porque é emergencial, tá bom? Volta. Processam-se durante as férias forenses, onde houver, e não se suspendem pela superveniência delas. Aqui eu tô falando, gente, de alguns atos que não param. As citações, intimações e as penhoras, as tutelas provisórias de urgência. Depois, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários para conservar direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, né? Raquel, me dá um exemplo aí de jurisdição voluntária, tá? Gente, procedimento especial de jurisdição voluntária, interdição, por exemplo, divórcio consensual, separação consensual, tá? A ação de alimentos não pode parar porque o povo passa fome. Ó, ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de um tutor e um curador. Depois, os processos que a lei determinar. Além aqui, ó, atenção, o que é considerado, Raquel, feriado forense? O que é considerado um feriado forense? Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense sábado, eu não conto prazo, nem domingo e os dias em que não haja expediente forense. Então, por exemplo, gente, existem aqueles feriados que todo mundo já conhece, que são os feriados legais, né? Então, por exemplo, Raquel, tem o feriado, né, da terça-feira de carnaval, né? Tem o feriado da Páscoa, tem o feriado né, o Dia da República, a Independência. Então, aqueles dias o prazo não conta. É feriado forense. Mas o sábado e domingo também não, tá? Raquel, sexta-feira o fórum não teve expediente, né? Houve um documento, uma portaria, uma resolução do tribunal dizendo que não tinha expediente, né? Às vezes o tribunal faz umas emendas, né? Emenda feriado, não sei o quê, na sexta, parará. Beleza. Então, o dia também que não houver expediente forense, o prazo também não conta, tá? Os prazos processuais, eles são contados, gente, apenas em dias úteis, tá? Volta. Raquel, entendi. Vamos fazer questão, gente? Vamos fazer questão, Brasil? Olha aqui, ó. Espera aí que eu passei demais, né? Prazo. Primeiro aqui, ó. Vamos aqui, gente, é onde, né, o menino chora e a mãe não vê. Os prazos processuais serão realizados, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Raquel, então, a regra é que o prazo é fixado na lei. Prazo legal. Beleza. Só que olha o primeiro problema. Quando a lei for omissa, o juiz vai determinar o prazo em consideração à complexidade do ato. Quando o juiz determina o prazo, o meu prazo é judicial, definido pelo juiz. Então, Raquel, eu vou praticar o ato processual no prazo previsto na lei. Quando a lei não diz nada, o juiz que vai fixar o prazo. Qual vai ser o prazo? Eu não sei, de acordo com a complexidade do ato que vai ser praticado. Aí vem o problema. E quando nem a lei, nem o juiz diz o prazo, o que eu faço, Raquel? Quando a lei não diz e o juiz também não, se o ato a ser praticado é um ato a cargo da parte, então eu vou considerar um prazozinho residual de 5 dias. Vem comigo. Tem também prazo envolvendo intimação para comparecimento. Volta. Gente, esse artigo aqui é um dos que eu mais quero a atenção de vocês, tá? Ele começa, é um artigo muito cobrado, o 218. Então, olha lá, 218. Quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Então, quando a lei ou o juiz não determinar o prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento após decorridas 48 horas. Beleza. Outra informação importante. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de um ato a cargo da parte, que foi aquilo que eu acabei de falar, e eu chamei carinhosamente de prazo residual. É o que, é como se eu falasse assim, é o que sobrou, gente.
prazo residual, tá? Então aqui, ó, Raquel, o juiz não disse qual é o prazo, o juiz não disse e a lei também não. E é um ato para ser praticado pela parte. Então, qual é o prazo que ela tem? 5 dias. Gente, o juiz deu uma decisão dizendo assim: manifeste-se o autor em 5 dias sobre o documento juntado pelo réu, né? O juiz deixou o quê, gente? 5 dias, né? Manifeste-se o autor em 5 dias, tá lá. Se o juiz colocasse assim: manifeste-se a parte sobre o documento da outra, a lei não disse nada, o juiz não disse nada, e é um ato a cargo da parte. Considero quantos dias? 5 dias. É o famoso prazo residual, tá? Aí, olha que interessante. Raquel, esse aqui, gente, pode colocar até um marca-texto, vale a pena. Deixa eu colocar aqui, ó. Vale a pena o marca-texto. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Eu nunca vi ser cobrado tanto como esse aqui. Será considerado tempestivo o ato, olha lá, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Então, olha lá, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Aqui, ó, antes da gente partir para essa questão, eu coloquei aqui para vocês, não sei aonde, tá, gente, mas vou achar. Aqui, ó. Ufa, respira. O que é o prazo? O prazo é o intervalo de tempo dentro do qual o ato processual tem que ser praticado, sob pena de preclusão temporal e outras consequências jurídicas. Então, assim, gente, o prazo, ele tem o prazo é o intervalo de tempo dentro do qual eu tenho que praticar o ato. Não é verdade? Então, ó, eu tenho uma data inicial, termo inicial, e eu tenho o termo final. Eu tenho que praticar o ato dentro desse intervalo, gente, entre o dia do início e o dia do fim. É o dies a quo, dia do início, dies adquem, dia do fim. Brasil, você tem que praticar o ato processual dentro do prazo, entre o termo inicial e o termo final. Beleza? Você tem que praticar dentro do prazo. Raquel, se eu praticar o ato depois do ponto vermelho, depois do termo final, o meu ato é o quê? Adivinha? Se você praticou o ato aqui, ó, o seu ato, ele é intempestivo. Raquel, ele é intempestivo, é isso? É isso, gente. Tá fora do prazo. Aqui você não pode mais praticar o ato, porque você passou do prazo. Houve uma preclusão temporal. Então, aqui, ó, se meu ato é praticado dentro do intervalo, ele é tempestivo. Raquel, até aí tá fácil. Existe uma data de início, uma data final. Se você estiver aqui dentro, você tá dentro do prazo. Se você praticou o ato depois do termo final, já era. Agora, e se eu pratiquei o ato antes mesmo do termo inicial começar? Antes do meu prazo começar, eu já fui lá e pratiquei o ato. Então, você tá de parabéns. Você é uma pessoa super o quê, gente? Antecipada? Então, gente, pelo amor de Deus. Se você praticar o ato aqui, ó, gente, Raquel, eu pratiquei o ato antes do termo inicial. Antes de publicar a decisão, eu já estava recorrendo. Então, Brasil, o ato que você praticou é tempestivo. Você foi muito deficiente. Praticou o ato antes mesmo do seu prazo começar. É isso que está escrito nesse artigo. Olha aqui, ó. Parece bobo, né? Olha lá. Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Repito, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial, tá? Raquel, isso parece bem lógico. Mas não era não, tá, gente? Porque, inclusive, o Supremo, ele entendia que quando o sujeito apresentasse o recurso extraordinário dele antes de publicar o acórdão, sabe o que o Supremo falava? Que o recurso era prematuro, que o recurso era extemporâneo. Loucura, Brasil! Volta. Gente, olha lá. Só para eu fechar esse slide aqui, tá? Primeiro, eu falei que o prazo, ele pode estar fixado na lei,
Eu coloquei que o prazo pode ser fixado pelo juiz, mas o prazo pode ser também misto, quando a lei traz um intervalo e o juiz escolhe, tá? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, né, em que o legislador, ele diz assim, o prazo entre tanto e tantos dias. Quem vai escolher é o quê, gente? Quem vai escolher é o juiz. Então existe um parâmetro na lei e o juiz faz a escolha. Então, nesse caso, a gente tem uma misturinha, né? Prazo legal com prazo judicial. Então, a doutrina chama de prazo misto, tá? Pode voltar comigo. Depois dei uma lidinha. Na verdade, eu acho que eu já até coloquei aqui. Se eu não coloquei, você dá uma lidinha no código, tá? Nesses artigos aqui. Um deles envolve citação por edital, tá? E o outro envolve a contestação da ação rescisória, tá? Beleza. Raquel, vamos fazer questão, que eu já tô ficando ansioso. Intentou-se uma demanda em face de incapaz, na qual a parte autora deduziu essa aqui, ó, quando o enunciado, eu sempre dou uma dica. Provinha da FGV, faz um esqueminha, vai tentando montar um desenhozinho da questão antes de ir para as assertivas. Porque como o enunciado, às vezes, ele é bem grande, o texto, pode ser que no meio do caminho você já esqueceu o que estava lá no início. Se você vai montando a linhazinha do tempo, aconteceu isso, você já vai direto para a resposta, tá? Então, olha aqui. O que nós temos aí, Raquel? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vou colocar um azulzinho. Existe uma demanda na qual a parte autora, intentou-se uma demanda em face de uma pessoa incapaz. Então, X, que é o autor, propôs a ação contra o incapaz. O incapaz aqui, gente, é o réu, tá? Raquel, se tem incapaz, o MP deve estar na área, né? Porque o MP vai atuar quando houver interesse de incapaz? Sim, o MP tem que estar na área. Beleza. Então, intentou-se uma demanda em face de incapaz, na qual a parte autora deduziu uma pretensão, a parte autora está cobrando uma obrigação contratual contra o incapaz. É uma ação de quê, gente? Eu tô cobrando alguma coisa, gente. Ação de cobrança. Validamente citado, o réu, que é o incapaz, ofertou contestação, suscitando, entre outras matérias de defesa, a prescrição do direito de crédito. Então, o incapaz se defendeu, disse assim, esse valor que você está cobrando aí, essa dívida já prescreveu. Atuando no feito como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público lançou a sua promoção, o seu parecer, opinando pelo reconhecimento da prescrição. O MP concordava com o incapaz. Aqui, o incapaz contestou e disse assim: eu não vou pagar porque já houve prescrição. Então, alegou a prescrição da pretensão. Alegou meu Deus, a prescrição. Gente, o promotor concordou com a prescrição. O promotor concordou. Ao proferir a sentença, o juiz da causa, sem atentar para a arguição da prescrição na peça contestatória, então aqui, gente, ao proferir a sentença, o juiz da causa, sem atentar para a arguição da prescrição, tanto na peça contestatória, tampouco para a opinativa ministerial, o juiz julgou procedente o pedido do autor. Então aqui, o juiz passou por cima de tudo e o juiz deu uma sentença apoiando o que o autor pediu. Ou seja, o juiz nem viu a prescrição. Raquel deu sentença. Ao proferir a sentença, o juiz da causa, sem atentar para a arguição da prescrição, na peça contestatória, tampouco para a opinativa, julgou procedente o pleito autor. Tomando ciência do ato decisório, o órgão ministerial, 7 dias depois de sua intimação pessoal, então aqui, gente, o MP foi intimado pessoalmente. MP. Ele foi intimado pessoalmente. Então, 7 dias depois de sua intimação pessoal, interpôs embargos de declaração, nos quais, alegando que o órgão julgador havia se omitido quanto ao tema, requereu a apreciação e o consequente reconhecimento do fenômeno da prescrição.
Ai, Raquel, que doido isso. Tá, gente. O MP, ele, em 7 dias. Olha lá. O MP, em 7 dias. 7. Lembra que ele tem prazo em dobro, né? O MP. 7 dias, o MP apresentou esse recurso aqui, ó. Ele foi intimado pessoalmente, tá? Aqui deixou claro isso, né? Ó, houve a intimação pessoal. E 7 dias, ele apresentou embargos declaratórios. Embargos de declaração. Embargos. Raquel, o que que é isso? Os embargos de declaração, gente, são recurso. O prazo normal dos embargos é de 5 dias, tá? Esse recurso é um recurso que tem uma finalidade específica. Eu vou usar esse recurso quando a decisão ela tiver uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, um erro material. É um recurso bem específico. Então, só que o prazo dos embargos é de 5 dias. E o MP interpôs em 7. Raquel, mas você não falou que ele tem prazo em dobro? É só para que ele parecer que ele é convocado em 30. Ele pode recorrer quando ele é fiscal? Pode, tá lá no 179. Mas aí o prazo é em dobro. Então, se o prazo normal do recurso são 5, o prazo para ele seriam 10 dias. E ele fez isso em 7. Então, tá dentro do prazo? Tá dentro do prazo. Tá? Então, aqui, ó, volta. Raquel, o prazo normal é de 5, mas o MP tem direito ao prazo em dobro. Prazo em dobro. Eu teria aqui o quê, gente? Eu teria aqui 10 dias, tá bom? Então, olha lá. Ao tomar contato com os embargos declaratórios do MP, deve o juiz deixar de recebê-los em razão da falta de legitimidade. Gente, ele tem legitimidade para recorrer, tá? Deixar de receber em razão da intempestividade? Como assim? Tá dentro do prazo. Determinar a remessa dos autos ao órgão de segunda instância. Gente, quem vai julgar os embargos é o próprio juiz que deu a sentença, tá? Não sobe pro tribunal, não. Beleza? Recebê-los e acolher de imediato a pretensão para reconhecer a prescrição. Gente, olha lá. Recurso. Se o juiz perceber que ele comeu mosca, o juiz fala assim: putz, eu não vi esse negócio da prescrição, meu Deus. Vou ter que me manifestar agora, vou ter que mudar a decisão e julgar improcedente o pedido do autor. O juiz percebendo que ele vai modificar a decisão, ou seja, eu vou ter que dar esse recurso aqui tem efeito modificativo, tem efeito infringente. Então, o juiz, ele, né, tá tudo certo, não tá, gente? Tá dentro do prazo, tá? Quem foi que recorreu? O Ministério Público. Raquel, você não tem que ouvir o autor, não? O autor não vai falar nada nesse recurso. E o contraditório, como é que fica? Então, espera. Eu vou intimar o autor para em 5 dias se manifestar e depois eu vou decidir os embargos de declaração. Então, volta. Raquel, o juiz deve receber os embargos e determinar a intimação da parte autora para apresentar, caso queira, a sua resposta ao recurso. Sim, eu vou assegurar o contraditório na esfera o quê, gente? Na esfera recursal, tá? Então, assim, gente, percebam, é uma questão importantíssima. Ela é muito mais profunda, né, gente? Porque ela cobra até recursos. Mas aqui eu coloquei essa questão de propósito só para vocês darem uma olhadinha nessa parte de dobra de prazo, né? Para você entender como é fazer essa linhazinha do tempo, para você não se perder no enunciado, tá? Então vem aqui comigo. Raquel, marcamos a letra E. Muita informação, né? Muita informação, gente. Aqui, ó. Você disse, Raquel, que o MP pode recorrer quando ele é fiscal. Pode. Olha aqui, ó. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o MP, ele pode produzir provas, requerer medidas processuais pertinentes e ele tem legitimidade, sim, para recorrer. Tá bom? Aí, gente, eu já coloquei tudo porque eu fico angustiada se eu não colocar tudo. Ó, sobre recursos, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Certo? Depois, falei aqui, ó, aqui é um plus, tá? São alguns artigos sobre o recurso de embargos de declaração.
falando sobre o prazo, que é um prazo normal de 5 dias para você interpor, que o juiz intimará a outra parte para querendo se manifestar no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique modificação da decisão embargada. Tá? Então, eu coloquei tudinho para que vocês tenham noção aí, né, de todo o amparo normativo. Tudo bem? Então, vamos prosseguir, gente. O tempo avança. Raquel, questão 6. Essa é fácil. A gente já falou sobre isso hoje. O MP, por intermédio de seu promotor de justiça com atribuição, autorizado pelo ordenamento jurídico, o que ele fez, gente? O MP ajuiza uma ação em nome próprio, na defesa de interesses de um incapaz. Perceba, o MP ajuizou a ação. Então, aqui ele está sendo o quê? Raquel, aqui ele está atuando como parte. Ok. Mas vocês acham que, se ele ajuizou a ação, o MP está como autor? Beleza. Só que ele está em nome próprio, defendendo interesses alheios, interesses de um incapaz. Então, ele está atuando como legitimado extraordinário. Ele está atuando como substituto processual. Vem comigo, Brasil. Raquel, você tinha falado sobre isso lá no início mesmo. Se eu estou em juízo, em nome próprio, defendendo interesses alheios, com a devida autorização do ordenamento jurídico, eu sou um legitimado extraordinário ou um substituto processual. Então, aqui, ó, legitimado ativo ordinário? Não. Substituto? Sim. Substituto. Assistente litisconsocial? Não. Representante legal? Não. Esse papel aqui é o papel normalmente ocupado, o quê? Pelos genitores, né? Quando tem os menores. Sucessor processual? Também não. Tá? Aqui, ó, sobre esse instituto, que é o da substituição processual, você pode também dar uma lidinha depois no artigo 18, tá? Só para complementar, o artigo 18 do CPC. Tranquilos? Muito lindo, né? Vamos lá, gente. Aqui eu já tinha colocado, ó, sou muito legal, né, para vocês. O 18 já tá aqui e um exemplo do Ministério Público entrando com ação em nome próprio na defesa de interesses alheios. É o que está previsto na súmula 594 do STJ. Olha o que diz. O MP tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato do menor se encontrar nas situações de risco descritas no ECA, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou da eficiência da Defensoria Pública na comarca, tá? Então, o MP pode sim entrar com uma ação de alimentos, aqui, ó, MP, ele pode entrar com ação de alimentos, exemplo, contra o pai, ação de alimentos contra o pai, em prol de uma determinada criança ou adolescente. Então, aqui a criança é a substituída e o MP aqui é o substituto, né? Então, aqui, ó, ele é um substituto. Ele é um substituto processual. Tá lindo? Tá lindo, minha gente. Vambora. Mais uma questão. Essa é boa, de prazo de novo, tá? Credor de obrigação contratual, o credor. Credor de obrigação contratual, ele propôs uma ação de cobrança, tá? Aqui o credor, ele propôs uma ação de cobrança em face dos 3 devedores solidários. Ó, entrei com a ação contra os 3. O que deu aso à instauração de um processo eletrônico. Raquel, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu já vou marcar essa informação. O processo é eletrônico. Porque aqui a gente tem 3 réus. Nós temos aqui um litisconsórcio passivo, não temos? Aqui, ó. Eu tenho um litisconsórcio. Aqui eu tenho um litisconsórcio. Aqui eu tenho um litisconsórcio passivo. São vários réus. Validamente citados, os réus, eles constituíram advogados diferentes, pertencentes a escritórios também diferentes, tendo cada um
então, ofertado a sua contestação. Gente, aqui cada um tem seu advogado. Aqui, ó, é o advogado A. Aqui é o advogado A. Aqui é o advogado B. Aqui é o advogado C. E cada um é de um escritório diferente. Cada um ofereceu sua contestação, tá? Beleza. Encerrada a fase instrutória e proferida uma sentença em que se julgava procedente o pleito autoral, o prazo de que os demandados dispõem para interpor o recurso de apelação é... Gente, no final das contas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui minha canetinha de novo. Ó, esse advogado apresentou a contestação 1. Esse aqui apresentou a contestação 2. Esse aqui apresentou a contestação 3. E no final, gente, ninguém venceu, tá? Dos réus. A sentença foi de procedência para os pedidos do autor, do credor. Ou seja, qualquer um dos réus tem interesse em apelar da sentença, que é o recurso contra a sentença. Raquel, você já falou que contra a sentença cabe apelação. O prazo é de 15 dias. Será que o prazo aqui vai ser diferente? Eles são litisconsortes, com procuradores diferentes, de escritórios diferentes. Raquel, mas essa não caiu nunca mais. O processo é eletrônico, então o prazo é um prazo normal, é um prazo simples. Beleza. Então, ó, não é duplicado, não é duplicado, não é triplicado, não é quadruplicado. Ele é um prazo simples. Prazozinho aí de 15 dias. Gostaram disso? Sim. Então, olha lá, qual que é a base? Aqui eu já tinha falado o que é o prazo, né? Ó, gente, aproveitando o embalo, né? Cadê o 229? Aqui, ó, eu repeti o 229. O 229, ele traz uma hipótese de prazo em dobro. O contrário de prazo simples é prazo em dobro, né? Então, eu tenho aqui, ó, prazo em dobro. Prazo em dobro, ok? Temos um prazo em dobro. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia diferentes terão prazo contado em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento, tá? E aí o que acontece? Cessa essa contagem do prazo em dobro se havendo apenas 2 réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Mas o mais importante é o parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Se o processo é eletrônico, gente, esquece, tá? Pode falar, Fábio. Então, aqui, ó, 229. Raquel, volta aí nesses artigos que você colocou. Volto. Aqui a questão, fizemos a questão 7, gente. Olha pra mim. Na contagem de prazo em dias, seja o prazo estabelecido em lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Percebam, o prazo processual, ó, o prazo processual, todo prazo, quando ele for processual, ele é contado em dia útil. Raquel, isso vale para o juizado especial cível? Vale. Isso está lá no artigo 12A da Lei 9.099 de 95, que é do juizado especial cível estadual. Beleza? Gente, olha o detalhe. O prazo processual, ele é contado em dia útil, tá? Mas lembra, o disposto nesse artigo aplica-se somente aos prazos quando eles são prazos processuais, tá? Prazos processuais. E aí, olha onde eu quero chamar a atenção de vocês, gente. O único local do código onde ele fala que o prazo processual é contado em dia útil é o 219. Depois ele vai dizer assim, prazo para contestar, 15 dias. Prazo para apelar, 15 dias. Prazo para embargo de declaração, 5.
Prazo para impugnar o cumprimento de sentença, 15. Ele não vai ficar falando 15 dias úteis, 5 dias úteis, 10 dias. Ele não fica. Ele fala que o prazo é em dia útil no 219. Então, por mais que nos outros casos não exista, você vai implicitamente lembrar que são dias úteis. Então, a gente não vai contar prazo no sábado, no domingo, nos feriados, tá? Naquele dia que não houver expediente forense, eu não posso contar o prazo. Tudo bem? Volta. Raquel, tô entendendo. E aí, olha que interessante, gente. Suspende-se o curso do prazo. Essa parte aqui é interessante, tá? Ó, Fábio, me manda um direct lá no direito para desesperado, tá? Para eu te ajudar. Já mandei aí, ó, o Instagram. Gente, olha lá. Suspende-se o curso do prazo processual. Gente, olha para mim. Você tem que saber o básico, tá? Suspender o prazo é diferente de interromper o prazo. Suspender o prazo é parar, o prazo estava contando. Plá, 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 plá. Suspende, para. É como se eu falasse assim, estátua. Só que depois, gente, eu volto a contar o prazo de onde parou. Se já tinha passado 5 dias, suspendeu. Depois vem 6, 7, 8. Então, suspender é parar o cronômetro. E aí ele volta depois de onde parou. Se eu chego para você e digo assim, interromper o prazo. Interromper é zerar o prazo. Ou seja, no momento certo, meu prazo vai começar do zero. Isso é interromper. Interromper é zerar prazo. Suspender é parar e depois voltar a contar de onde parou. E aí, lembra que eu falei pra vocês que tinha um artigo aqui no código? Tem, né? Não é que tinha, tem. Que falava das férias do advogado? Então, Raquel, vai ter um período aí que o prazo vai ficar suspenso, vai ficar paradinho. Então, vem comigo. Artigo 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Repito, suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do MP, da Defensoria Pública e da Advocacia e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto. E o detalhe, durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Esse artigo ficou conhecido inicialmente como férias do advogado. Por quê, gente? Porque ele disse ali no parágrafo 1º que o prazo ele ficaria suspenso, mas o promotor continuaria trabalhando, o advogado público, o defensor, os auxiliares da justiça, o escrivão, o juiz, porque vocês têm as férias de vocês, tá? Só que assim, gente, é claro que rola reclamação, né? Alguém reclamou dizendo que esse artigo, ele não era um artigo que priorizava a isonomia. Ah, que é como assim? Teve gente que reclamou, falando assim, poxa, por que não pode estender essa suspensão pro promotor, pro defensor e pro advogado público? Que tá todo mundo ali na mesma, né? São funções essenciais da justiça. Então, assim, gente, na prova, eu coloquei um plus aqui pra vocês, tá? A banca FGV pode cobrar isso ou não, tá? O que tá no código é o quê, gente? Só o advogado que fica parado. O promotor tá trabalhando, o defensor, o advogado, o juiz, auxiliares. Mas, volta aqui comigo. Olha o que diz o enunciado 21 da primeira jornada de direito processual civil. Ela diz: a suspensão dos prazos processuais prevista no caput do artigo 220 estende-se ao Ministério Público, à Defensoria e à Advocacia Pública, tá? Foi uma exigência para isonomia entre as funções essenciais da justiça. Não é à toa que aqui, gente, pela redação desse enunciado, o juiz continua a trabalhar e os auxiliares da justiça também. Então, ficaria suspenso para quem? Para o promotor, para o advogado público e para o defensor público, certo? Mas se na prova ele está fazendo uma referência apenas e tão somente ao Código de Processo Civil, o código diz que só o advogado particular para. A galera geral continua trabalhando nesse período, tá? Volta. Raquel, entendi. Suspensão do curso do prazo.
Tem mais aí, Raquel? Tem mais algum caso de suspensão? Tem, gente. E vamos prestar atenção, tá? Então, aqui, ó. Suspensão do curso do prazo processual. Suspende-se o curso do prazo por um obstáculo criado em detrimento da parte, ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. Então, aqui, gente, se teve algum obstáculo criado em prejuízo da parte, então suspende-se o curso do prazo e depois eu restituo o prazo para a pessoa. Suspendem-se os prazos durante a execução de programa instituído pelo Poder Judiciário para promover a autocomposição, incumbindo aos tribunais especificar com antecedência a duração dos trabalhos. Então, volta e meia, a gente aparece aí o mutirão de conciliação, meta 1, meta 2, meta 3 do CNJ, né? Nós vamos fazer um mutirão de conciliação. Então, para tentar o quê, gente? Para buscar a autocomposição, a solução consensual do conflito. Então, o que acontece? Nesse período desses mutirões, né, o prazo, o quê, gente? O prazo processual fica suspenso. Porque o juiz prefere muito mais que as partes cheguem a um acordo do que ele ter que decidir, do que ele ter que dar uma sentença. Que muitas vezes pode não o quê, gente? Pode não, né, agradar nenhuma das partes, tá? Então, volta. Raquel, entendi. Então, durante a execução desses programas instituídos pelo Poder Judiciário, né, que são esses programas de conciliação, mediação, né, autocomposição, também vai haver a suspensão dos prazos. Lembra, se você suspendeu o prazo, se ele já tinha começado, suspendeu. Depois volta a contar de onde parou, tá? Vem comigo. Raquel, tô entendendo tudo. Então, ó, suspensão do curso do prazo processual. O que mais aqui? Vamos para fazer mais uma questãozinha? Essa é a última de hoje, tá, gente? Raquel, João, ele tem 21 anos de idade. Ele já é maior e capaz. Através de seu advogado, propôs uma ação de indenização em face do município do Rio de Janeiro. Então, aqui, ó, gente, o João já é bem grandinho, só que o João, gente, ele propôs uma ação contra o município. Raquel, o município é fazenda pública, né? É. Eu entrei com a ação contra o município. Eu entrei com a ação contra o município. Entrei com a ação contra o município. Meu Deus, gente, esse trem aqui não... Ó. Entrei com a ação contra o município. Sob o fundamento de que o veículo de propriedade do município abalroou o veículo do João, causando-lhe prejuízos materiais. Nesse contexto, o julgador... Gente, é uma ação de um particular contra a fazenda pública, o município. O juiz, ele deve intimar o Ministério Público. Gente, artigo 178, parágrafo único. O fato da fazenda pública estar em juízo não atrai por si só a necessidade de intervenção do MP. Lembra disso? Volta. Raquel, lembro. Então, não tem nada que intimar o MP. Não. Deve intimar? Não. Deve intimar? Não. Pode deixar de intimar o MP, uma vez que a qualidade das partes da demanda não configura hipótese de intervenção obrigatória. Como assim a qualidade da parte? O fato da parte ser fazenda pública. Realmente, o simples fato da fazenda pública estar em juízo não atrai a necessidade de intervenção obrigatória, tá? Então aqui, ó, pode deixar de intimar o MP, uma vez que a qualidade das partes da demanda não configura hipótese de intervenção obrigatória. Ok. Pode intimar o MP para atuar no feito que não terá prazo fatal, não terá prazo peremptório para se manifestar, uma vez que a ausência de sua manifestação será causa de nulidade. Totalmente louco isso aqui. Então, Raquel, pode deixar? Sim. E aqui, ó, gente, artigo 178 de novo, tá? No seu parágrafo único. A participação da fazenda pública não configura por si só hipótese de intervenção do MP. Então, aqui, ó, se é município, se são as autarquias,
Se tá falando de Estado, DF, União, então aqui é Fazenda Pública. Por essa simples razão, eu não preciso o quê, gente? Eu não preciso da intervenção do MP como fiscal. Então aqui, ó, Fazenda Pública em juízo, isso não atrai por si só, Fazenda Pública, isso não atrai por si só a necessidade de intervenção do MP. Ficou claro isso aqui pra vocês, gente? Tá? Vamos ver aqui. O que mais, gente? Vamos mais uma, pelo menos? Vamos essa aqui, gente. Fechando com chave de ouro o nosso primeiro treinamento intensivo. O MP, pelo promotor de justiça com atribuição, ajuizou uma demanda cível. Gente, aqui é o MP, tá? Como parte. MP sendo parte. Beleza? O MP, pelo promotor de justiça com atribuição, ajuizou uma demanda em face de uma empresa particular, eu vou chamar de EP, e também contra o Estado do Rio de Janeiro. Raquel, você tem 2 réus aí, né? É um litisconsórcio? É. Eu entrei contra o Estado e eu entrei contra a empresa particular. Isso é o MP. Em litisconsórcio passivo, 2 réus. Sabendo-se que os autos, eles são eletrônicos e que cada réu tem o seu próprio procurador, é correto afirmar que o prazo da empresa particular... Gente, o processo é eletrônico. Quando é o Estado, ó, aqui eu tô com o meu advogado particular, a empresa, né, privada, ela tá com o advogado dela particular, e o Estado tá pelo seu procurador. Beleza? O Estado tá pelo procurador. Raquel, se fosse o prazo para o Estado contestar, o prazo do Estado é em dobro. Mas aqui, gente, não é porque é litisconsortes. É porque a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Advocacia Pública têm direito a prazo em dobro para todas as manifestações. Lembra aquelas prerrogativas do MP? Eu aplico para a Defensoria Pública e para a Advocacia Pública. Agora, para a empresa particular, o prazo é o quê, gente? Para contestar é simples. Até porque os autos aqui são eletrônicos. Então, vem. Raquel, o prazo da empresa para oferecer eventual contestação será de quantos dias? Primeira coisa, qual que é o prazo normal para contestar? O prazo normal é de 15 dias. E no nosso caso, o prazo é simples. Então, ó, será de quantos dias? 30 não é, 30 não é, 60 não é. Então, ou é a letra B ou é a letra C. 15 dias úteis, uma vez que os autos são eletrônicos e o meu prazo é processual. Ou letra C, 15 dias corridos, uma vez que os autos são eletrônicos e o prazo é material. Raquel, aqui é prazo processual. Então, o quê? O prazo processual é contado em dias úteis, tá? E nesse caso, o quê, gente? O prazo é simples, tá? Então, ó, são os 15 dias, porque os autos são eletrônicos. Então, aqui, o meu prazo é simples. Olha lá. Prazo simples. O meu prazo é simples e os autos são eletrônicos. Por mais que sejam aqui 2 réus, beleza? Os autos são eletrônicos, tá? Autos eletrônicos. Prazo de 15 dias. Ficou claro isso? Aí eu coloquei para vocês, ó, o 219, que fala que a contagem, né, na contagem de prazo, se for processual, somente dias úteis. O 229, a gente não tem a dobra do prazo porque o processo é eletrônico. E o prazo normal da contestação, que está no artigo 335, né? O réu pode oferecer contestação no prazo de 15 dias, certo? Que é o nosso prazo simples aplicado aqui nessa questão. Tá bom? Meus amores, encontro vocês no nosso próximo, né, treinamento intensivo para o MP São Paulo Oficial de Promotoria. Espero que tenha sido produtivo, espero que vocês tenham gostado. Beijo, semana abençoada para nós. Vai dar tudo certo, gente. Estudem, leiam os dispositivos legais e façam questões da sua banca aí FGV. Beijo grande, fique com Deus e até a próxima.